Nós estamos iniciando uma nova série. Essa série agora que é Reset. Essa palavra vem do inglês, acredito que é assim que se pronuncia, né? Reset, que significa reiniciar. Esta palavra, ela se popularizou no mundo nos últimos anos. Muitos livros têm sido escritos a partir deste conceito de que o mundo em que vivemos precisa de um reset, precisa de um reinício. No Fórum Econômico Mundial, ocorrido no ano de 2022, em Davos, na Suíça, se discutiu a necessidade de que o mundo em que vivemos, hoje, atual, precisa deste reinício, precisa de um reset. Essa discussão, ela foi despertada devido à crise causada pela Covid-19. E claro, seus diversos efeitos na vida do ser humano. As potências mundiais, né, que se reuniram naquele fórum em 2022, reconheceram então que o mundo atual vive uma crise econômica, política, climática e também uma crise de recursos naturais. E esta ideia de um reinício mundial, ela vinha sendo gradativamente discutida desde 2010, com o lançamento do livro O Grande Reset. Eu vou pedir para eles colocar lá para vocês, aí está em inglês, né? Acredito que se pronuncia The Great Reset. Acredito que é assim, tá? Se você for melhor no inglês aí. Este livro, ele surgiu por causa da crise econômica que viveu os Estados Unidos no ano de 2008 e que, claro, afetou o nosso mundo que hoje é globalizado. O autor do livro, ele propõe que aquela crise, né, naquele ano, fosse a oportunidade para dar um reset em todo o sistema econômico mundial. E este livro, então, despertou esse pensamento de um reinício mundial. E aí vieram surgindo outros livros. Um outro livro importante que veio surgir é um livro que foi escrito por dois, né, autores, Klaus Schwab e Thierry Maleretti, que afirma que a Covid-19 iniciou esse reset. Então, em 2010, havia sido lançado um livro com esse pensamento, aí veio a Covid, e esses autores disseram que a Covid fez com que houvesse esse reinício mundial. Que a economia foi transformada a partir da Covid, que a vida social foi transformada, então, a partir da Covid, que a política, né, da humanidade também foi revista a partir da Covid. Mas muitos outros livros vieram a ser escritos a respeito deste pensamento, né, do reset, desse pensamento de reinício. Então esse conceito se espalhou. E aí você tem ali alguns exemplos de alguns outros livros que foram escritos. Alguns desses livros são seculares, mas você também vai perceber que existem aí livros já evangélicos, cristãos, que também foram escritos a partir desta temática. Então, hoje, não se fala de um grande reset mundial apenas, mas já se pensa, né, nesse grande reset na individualidade, isto é, um reset que nós precisamos dar, cada um de nós em nossas vidas. Então, é algo que eu e você precisamos, né, clicar no botão lá e reiniciarmos muitas das nossas dimensões da vida. E aqui, aportuguesando nesta palavra, nós precisamos resetar, né? Ou reiniciar as nossas vidas diante das muitas mudanças culturais que houveram a partir do Covid-19. Nós precisamos realinhar,
reorientar, reestruturar, reorganizar, e é por isso que nós precisamos dar um reset diante de todas as mudanças que houveram por causa da Covid. Então nós estamos diante de um mundo que está em plena transformação, onde discussões de temas como o racismo, xenofobismo, homofobismo, genocídio estão na pauta do mundo. E em meio que é uma crise de identidade humana. Então veja, nós estamos discutindo temas que afetam a sociedade, né, como todo, humana, mas ao mesmo tempo em que o próprio ser humano está em crise com relação à sua identidade. E este então é o grande problema dessa discussão, desse grande reset mundial. Como que o homem pode resetar, né, a vida, se ele não consegue nem reconhecer mais a si mesmo como ser humano? Como você vai resetar e vai reiniciar a sua vida se você tem dificuldade de reconhecer seu próprio gênero? Como reiniciar o mundo de forma correta se não existe mais uma verdade que sustente este reinício? Afinal de contas, nós estamos vivendo num mundo pluralista, onde cada um define a própria verdade, e ainda teria porventura o homem o poder em si mesmo para resetar o mundo e torná-lo melhor? Tem o homem essa própria capacidade para isso? De resetar tudo e dizer, eu vou construir um mundo melhor? Então eu quero propor uma reflexão sobre este tema, reset, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.